Oi, tudo bem, meus amigos? O texto que nós vamos estudar hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 5, versículo 10. Acompanhem comigo a leitura. Então enviaram a arca de Deus Ecrom. Sucedeu, porém, que lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Amigos, os filisteus eles tinham roubado a Arca da Aliança, tinham levado para a cidade de Asdod, depois para a cidade de Gate, mas em cada uma dessas cidades a Arca da Aliança trouxe grande mortandade e muitos homens morriam, outros sofriam de tumores e eles acabaram levando essa Arca da Aliança para a cidade de Ecrom, mas os ecromitas lá, quando a Arca da Aliança chegou lá, eles ficaram apavorados. Não, para cá não, vocês trouxeram a Arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós, nossa cidade, vocês estão malucos, levem isso daqui. E daí eles acabam decidindo levar a Arca de Deus de volta para Israel. Mas por que a Arca da Aliança trazia tanta mortandade para a terra dos filisteus? Enquanto isso, lá no livro de 2 Samuel, quando a Arca da Aliança é levada para a casa de Obed-Edom, a casa de Obed-Edom é abençoada pela presença da Arca da Aliança. E lá no capítulo 4 de 1 Samuel, quando os israelitas eles levam a Arca da Aliança para o campo de batalha, os filisteus eles exclamam: nunca aconteceu isso de os deuses virem para o campo de batalha. Então, para os povos daquela época, a Arca da Aliança ela representava a presença do próprio Deus. Mas porque a presença de Deus na casa de Obed-Edom trazia bênçãos e na casa ali dos filisteus trazia maldição. É interessante que no livro de Isaías, capítulo 6, quando Isaías tem uma visão de Deus e anjos adorando a Deus, eles clamam: ai de mim, homem de lábios impuros, eu vou morrer, já era para mim. E Deus ali, ele acaba perdoando ali Isaías, e Isaías ele é ungido ali como profeta por Deus e começa o seu ministério. Só que por que Isaías ele exclamou que ia morrer diante da presença de Deus? É porque a presença de Deus é uma presença tão santa, tão diferenciada, que uma presença que ao natural ela vai destruir todo o mal, toda a tristeza, toda a infelicidade, tudo que tem de errado. Porque Deus não pode suportar o mal, não pode suportar o que vai trazer para a gente tristeza, sofrimento, aflição. Por isso ele não pode suportar o pecado. Mas por que na casa de Obed-Edom a Arca da Aliança trazia bênçãos, a presença de Deus trazia bênçãos? Porque afinal Obed-Edom era um pecador como nós. Só que no caso de Obed-Edom era diferente. Ele era um pecador, mas ele havia declarado guerra contra o pecado. E Deus, ele percebia isso e abençoava Obed-Edom. Mas os filisteus, eles eram pecadores, mas eles não tinham declarado guerra contra o pecado. O pecado era um aliado na vida deles. E quando o pecado é aliado da vida de alguém, essa pessoa, quando está na presença de Deus, acaba recebendo maldições, acaba deixando de receber bênçãos, acaba sofrendo grandemente. Porque quando a gente, ao natural, está no pecado, esse pecado traz vários problemas para a gente. E quando a Arca da Aliança foi levada lá para as cidades dos filisteus, a presença de Deus, por estar lá, não podia suportar o pecado, e Deus ele não poderia proteger os filisteus, por isso que grande mortandade aconteceu. Só que Deus, ele não quer que a presença dele sobre a tua vida traga maldições. Ele quer que a presença dele na tua vida traga bênçãos, mas para isso você não pode ser aliado do pecado. Você vai continuar pecador, mas você tem que ter o pecado como um inimigo, como um oponente na sua vida, como alguém que você quer derrotar. Porque o inimigo é alguém que você quer derrotar com todas as suas forças. O nosso inimigo não é Satanás. O nosso inimigo é o pecado.
Porque o pecado é muito pior que Satanás. Satanás é um inimigo, mas não é o pior inimigo que a gente tem. O pior inimigo que é Senhor sobre Satanás é o pecado. Por isso Deus te chama hoje a declarar guerra contra o pecado, a lutar, a se esforçar, a medir todas as suas forças contra o pecado. Pois o pecado que traz miséria, morte, traz um monte de coisas erradas, porque aquelas maldições que Deus trouxe sobre os filisteus não eram nada comparado ao que o pecado pode trazer de destruição na tua vida. E Deus, para proteger os filisteus da destruição do pecado, ele se viu obrigado, pela presença dele, a trazer maldições sobre os filisteus, para a proteção dos próprios filisteus, para que eles se arrependessem. Deus trouxe que trazer maldições sobre eles, para bem deles, porque a presença de Deus, ela só gera coisas boas, ela só gera benefícios positivos. Não tem como Deus passar na vida de alguém e a pessoa não ser beneficiada. Mas Deus, quando estava ali, com a presença dele, através da Arca da Aliança, na terra dos filisteus, mesmo com aquelas maldições, Deus estava trazendo bênçãos, porque era para que eles se arrependessem. E da mesma maneira, coisas ruins, coisas terríveis muitas vezes acontecem nas nossas vidas, porque Deus quer que a gente se arrependa, porque o pecado, ele tem aí o perigo de causar misérias terríveis na nossa vida, e Deus quer nos proteger. Por isso, declare guerra hoje contra o pecado. Lute contra esse adversário, porque se você não lutar contra o pecado vai te pegar de jeito e vai acabar com a sua vida. Por isso, declare hoje guerra contra o pecado e paz ao lado de Jesus Cristo.